Eu ocupo a tribuna pela liderança da minoria, enquanto decorre a votação, para tratar de um tema que me parece o mais grave desse país, que é o tema da desigualdade social e do desemprego. Peguei os dados do último trimestre do IBGE e nós podemos ver aqui que no último trimestre nós mantemos o desemprego em quase 12 milhões de brasileiros, mais 4 milhões de desalentados, sendo que no último trimestre esses desalentados, ou seja, aqueles que já desistiram de procurar emprego, em mais de 200 mil pessoas. Sem carteira, cresceram 180 mil. Trabalhadores por conta própria já são 24 milhões, sendo que no último trimestre cresceu 1 milhão de pessoas em trabalho por conta própria, sendo que desses, 19 milhões não têm qualquer registro, não são sequer os chamados microempreendedores individuais, ou seja, não contribuem para a Previdência. A renda, neste período, decorreu, nos nossos dados, os dados oficiais do IBGE, ela diminuiu em 4%. São dados que expressam a gravidade socioeconômica do nosso país. E nós não vemos por parte deste governo nenhum projeto que aponte a possibilidade de solução. Ao contrário, tudo que é apresentado à sociedade brasileira é de piora deste quadro, de aprofundamento da desigualdade, de retirada de mais direitos, de retirada e de redução dos benefícios das aposentadorias, dos benefícios da Seguridade Social. O que nós vemos é a impossibilidade de aumento real do salário mínimo. Não vemos mais políticas públicas sendo alimentadas. Nós estamos vendo que a perspectiva da educação é uma perspectiva sombria. A saúde hoje continua nos dados como o setor de maior crise. Para o campo, deputado Wilson, a situação não é diferente. É de drama, sem recursos para a reforma agrária. Para as populações originárias, indígenas e quilombolas, não há recurso nem de demarcação, nem de fomento às suas atividades. Não há perspectiva de desenvolvimento. E aqueles instrumentos estratégicos da nação brasileira, são as nossas empresas públicas, o que se aponta é a doação ao capital financeiro internacional, como as nossas empresas Eletrobras, as empresas de saneamento e a própria Petrobras e as suas subsidiárias. E eu faço aqui uma analogia com os nossos irmãos latino-americanos. O que é a situação hoje do Chile, se não o resultado objetivo de uma desigualdade que explodiu? O argumento muitas vezes aparece por um aumento da passagem de um transporte público, mas aquele caos que se estabeleceu, aquela convulsão social é resultado de anos da impossibilidade de sobreviver, da privatização de serviços públicos, de aposentadorias abaixo do salário mínimo e mais de 80% da população aposentada. É a aplicação da agenda do senhor Paulo Guedes. É essa agenda que explodiu e não deu certo no Chile, que ele quer implantar aqui a partir desse governo, que além de incompetente e inapetente, ele é autoritário. É essa agenda que querem trazer para cá. E eu quero aqui expressar a minha solidariedade ao povo chileno, que está morrendo nas ruas por uma repressão dura, por tiros, por repressão que já tirou a vida de mais de uma dezena de pessoas nas manifestações populares. Aquela convulsão que nós não queremos que ocorra no Brasil de forma desorganizada. Nós queremos um movimento social organizado, se manifestando e reivindicando políticas públicas, papel do Estado, políticas universais, previdência pública, saúde pública, universidade pública funcionando, políticas de emprego e renda, aumento real do salário mínimo. Isso é o que nós queremos ver aqui. E o que nós estamos vendo aqui é a aplicação daquela agenda que nós não queremos ver aqui. Como foi no Equador, a explosão que lá se deu
com um padrão repressivo também. Mas a América Latina também dá bons sinais de que o povo reage eleitoralmente, muda o quadro da Argentina, avança no Uruguai mantendo a frente ampla, e ontem teve o resultado fenomenal de novamente eleger Evo Morales na presidência da Bolívia. Então são resultados que o Brasil também vai olhando. O Brasil também vai olhando, porque não aguenta mais, não só essa desigualdade que se aprofunda, e nós da oposição temos propostas para a geração de emprego, para a reforma tributária, nós temos propostas para esse país, como também não aceitamos o abandono deste governo nas políticas ambientais, seja na Amazônia, seja agora nessa inapetência em relação ao óleo nas praias do Nordeste brasileiro, que viabilizam a produção, o turismo, a vida das pessoas no Nordeste brasileiro, sem nenhuma resposta efetiva, sem plano de contingência, sem ação dos órgãos ambientais, deixando nas mãos de voluntários da ação localizada de governos e prefeituras para salvar o seu meio ambiente, a preservação dos seus rios, da sua atividade pesqueira, das suas praias. Isso é absurdo que se vê hoje no Brasil. Portanto, a nossa solidariedade, mas a nossa exigência. O ministro do Meio Ambiente tem que ser convocado neste plenário para explicar a sua inapetência, a sua incompetência, explicar o que faz por esse país, aliás, o que não faz por esse país. Nós precisamos superar a desigualdade, superar a incompetência, mas com democracia, com organização e com um levante popular que seja organizado, seja bastante bem dirigido e que mude a realidade de um país chamado Brasil. Toda a solidariedade ao povo chileno e aos povos da América Latina. Obrigada, presidente. Está encerrada a votação. Sim, 103, não 320. Está rejeitado.